Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Vou fazer um rápido vídeo tentando linkar a parte espiritual com a parte energética, vibracional deste momento pós-eleição 2022. Estamos dia 1º de novembro de 2022, a eleição acabou ontem com as urnas elegendo Lula, e eu confesso que eu votei no Bolsonaro, e a gente se posiciona. Eu teve no segundo mandato do Lula, que eu, como não sou uma pessoa muito envolvida politicamente, acreditei que as ações que ele estava fazendo em benefício das pessoas mais desfavorecidas ou menos favorecidas, deveria ter uma continuidade. Então, como eu penso sempre no meu país, nas pessoas, eu votei nele. Eu não tenho um direcionamento esquerdo ou direito. Depois começou a cair para mim a ficha no governo da Dilma. Se eu não me engano, agora eu nem lembro se eu votei na Dilma também ou não. No primeiro governo do Lula eu ainda votei no Serra, acho que foi o Serra que disputou com ele. Bom, enfim, eu não tenho aí, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, eu sou do alto. Mas o que eu percebo? Psicologicamente, esse pessoal inconformado, dizendo que há provas, e de fato houveram provas, o Lula foi condenado em várias instâncias por diversos juízes de todo tipo de corrupção que ele teve, do Petrolão, do Mensalão, enfim, de todo o dinheiro que foi desviado lá fora para favorecer certos países, enfim. Isso tudo ainda vai ser julgado. Na minha opinião, agora nós estamos tendo paralisação dos caminhoneiros, o pessoal não aceita que o Lula assuma a presidência, e a minha visão psicológica disso, tentando entender o psicológico das pessoas, se dá por um único fato, não em relação à eleição que as urnas trouxeram, se houve fraude, se não houve fraude. Isso não ficou provado. Nem sei se vão provar, talvez provem ou não. Mas antes de provarem, o pessoal já está protestando. Então o que acontece? O que existe em termos de sentimento destas pessoas? Eu acredito, pelo que eu conversei com algumas destas pessoas, que eles já não aceitaram a origem da coisa, que houve um erro de origem, que o Supremo Tribunal se organizou através de leis que eles criaram, sem respeitar a Constituição, com todos aqueles dispositivos que você sabe que o próprio judiciário, os próprios advogados conseguem manusear a seu favor, ou não, ou contra alguém, e inocentaram, a princípio, o Lula de todas as condenações para ser julgada numa outra instância. Então aí já começou, pelo meu entendimento, este erro de origem. Era ficha suja, passou a ser ficha limpa e teve condições de disputar a eleição. Então é isto que o pessoal não está aceitando. Independente das urnas, eles não iriam aceitar nada que viesse por este princípio original errado. E aí você entende a revolta das pessoas, porque as pessoas, com muitas que eu conversei, dizem: poxa vida, tantas manifestações em favor do Brasil, eu sempre eduquei meus filhos dizendo para não pegar nada do outro, para não roubar, para não se aliar a grupos ou pessoas com intenções escusas. E é tudo isso que este presidente fez. Quer dizer, eu jogo por terra tudo que eu ensinei para os meus filhos, tudo que os professores, alguns deles, eu aplico nas escolas, falo para os meus alunos. Então é este sentimento de indignação e revolta que eu percebo nas pessoas que estão se manifestando. Tem pessoas que votaram no Lula, talvez com a crença que eu votei lá atrás, imaginando que ele possa vir de encontro às necessidades das pessoas mais humildes. E tem pessoas que votaram nele por uma conivência com este tipo de comportamento, que muitas vezes ele se declara contra o aborto ou a favor de toda essa miscigenação sexual, faz vistas grossas ao histórico
que houve já no governo dele, daqueles atentados terroristas que os bandidos mataram mais de 50 policiais, no governo Alckmin, no governo Lula, e eles não foram transferidos para os presídios de segurança máxima, então aí até hoje. Agora não sei se foram, parece que como o Bolsonaro foi. Vocês verem como eu não me envolvo muito nessa questão política. Eu procuro, me manifestei sim a favor do Bolsonaro, tenho a minha convicção pessoal, né? Mas eu aqui não estou tentando convencer ninguém, nem trazer nenhuma posição própria do que eu acho correto ou não. Apenas tentando identificar nestas manifestações, porque você entra na televisão e, por exemplo, na própria Jovem Pan, que foi censurada, é um canal de rádio e TV que sempre combateu, né, o Lula, no caso, também, pelas coisas erradas, enfim, seus comentaristas, e eles estão dizendo que essas manifestações são erradas, que restringe o direito de liberdade, não estão entrando na questão anímica, vamos dizer, política ou filosófica ou real do que está acontecendo. O povo está esperando aí uma manifestação, que eu não sei para que lado ela vai pender, vinda aí do nosso presidente, se ele vai trazer alguma prova concreta, se não vai trazer. Talvez isto que as televisões, as rádios deveriam estar discutindo, e não a questão de estarem prejudicando o transporte disso, daquilo, que isso é um fato óbvio, né? Se o pessoal está travando as estradas, está se mobilizando, está paralisando, amanhã, por exemplo, é feriado, né? Eu acho qualquer manifestação ela é legítima, contanto que você não prejudique o outro. Então, estão abrindo corredores para os carros passarem, não está havendo depredação, e enfim. Mas o sentimento interno destas pessoas é que eu estou tentando identificar, bate um pouco com o meu, de não reconhecer, por conta dessa ilegitimidade toda no processo que trouxe o Lula de volta para a disputa, que ele seja o presidente do meu país. Bom, tem pessoas que vão trazer argumentos contrários, respeito. É como diz, existe a minha verdade, a sua e a verdade suprema. A nossa verdade é sempre parte de um todo. Mas de qualquer forma, eu acho muito pueril, muito primário, muito infantil as próprias televisões, e eu fico surpreso até com a própria Jovem Pan, tratarem a situação que está acontecendo agora apenas no sentido de não, vamos aceitar o que já aconteceu, vamos repor a ordem. Não é uma questão disso, não. Existem dispositivos legais que talvez o presidente esteja explorando para trazer algum fato novo, não sei. Ele está ligado ao pessoal do Exército. Então vamos aguardar. Posto isso, o pessoal, mesmo que o presidente declare que ele aceita a eleição do Lula, aí sim o pessoal tem que se conformar e, se não concordar, continuar com a sua própria resistência de valores, porque os valores nossos são inegociáveis. Muito mais do que ideológicos ou valores que possam nos levar para um radicalismo, não. Eu acho que nós temos que ter um alinhamento com um propósito espiritual, que é ver a nossa nação crescer, e Deus enxerga mais longe que todos nós. Pode ser que, até em termos kármicos para o país, nós precisemos passar por mais este governo. Não sei. Nada acontece por acaso. Se tiver que assim ser, que será. E o Brasil, ele já tem uma massa crítica consciente suficiente para levar esse país para um caminho de regeneração. Então vamos aguardar o que vai acontecer, vamos ver o que o presidente vai dizer, vamos acatar, porque se eles lá entenderem que a coisa deve seguir como tem que seguir, as pessoas que fazem a lei, que são os nossos representantes, que vão
lidar com esta situação, né? Você não consegue enganar todos por tanto tempo. Este é o sentimento que está passando com as pessoas. Mas enfim, eu só vim aqui trazer esta reflexão e, claro, querendo me contestar ou apoiar, entrem aí nos comentários, coloquem o posicionamento de vocês, de repente alguma reflexão que vocês tiveram que eu não consegui trazer aqui para vocês, para complementar isso que eu estou dizendo. Mas é claro que a questão ela é ampla, ela envolve muito mais do que isso que eu falei. Eu estou trazendo só aquilo que eu acho que é mais o cerne. Disso a gente pode desdobrar muitas coisas. Tem pessoas que não vão nem concordar com nada disso que eu falei do Lula, mas eu tenho a consciência tranquila, porque eu não sou partidário nem de Bolsonaro nem de Lula. No momento eu estou acreditando que o trabalho do Bolsonaro para o crescimento do país deveria ter uma continuidade, como eu acreditei na época do Lula. Se me provarem ali na frente que o Bolsonaro é um bandido, um corrupto, eu também não vou apoiá-lo. De qualquer forma, esse é o meu contexto. Então eu tenho elementos, pelo que a própria justiça me trouxe, a não ser que eu não acredite na justiça da forma como ela foi feita. Não por um grupo de 7, 8, 9 pessoas que a gente sabe que foram indicadas politicamente, mas por gente concursada, gente idônea, gente que tem carreira. Aí é diferente. Então é isso aí, pessoal. Fica um fraterno beijo, muita paz e luz para vocês e vamos que vamos. Brasil acima de tudo e Deus entre nós, tá bom? Beijão.